eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável. Estava aguardando por você, o seu canal de conteúdo especializado no mercado imobiliário. E hoje eu tô aqui, hoje sempre, né? Eu tô aqui com meu sócio, meu irmão. Toda quinta-feira. Sim, e vários outros dias também, com Francisco Caroso, celebridade. E nós vamos falar para você um conteúdo muito especial, tá certo? O que é que eu vou fazer com 100 mil reais para investir no mercado imobiliário? É o segundo capítulo hoje, né? Tem muita coisa importante, muita coisa bacana para você aprender aqui agora. Chicão, dá um spoiler aí para poder a gente continuar. Show de bola. Lembrando que no episódio passado nós demos algumas dicas de como faturar 60% em um ano com 100 mil. Então, nessa mesma linha, decidimos fazer uma série de vídeos de podcast, convidando algumas pessoas, tratando, eu tenho 100 mil, como é que eu posso rentabilizar a partir do meu perfil? Né? Então, a gente sabe que tem ali um perfil conservador, tem um cara que já é um pouco mais arriscado, vai para um perfil moderado, e tem um cara mais arriscado ainda que se envolve com empreendedorismo, tá a fim de tomar alguns riscos, tá a fim de trabalhar. Eu mesmo sou kamikaze, eu me também jogo sou lá do doido, precipício. Eu é tudo ou nada. Como eu sou empreendedor, a gente é empreendedor, a gente começou inclusive com um tema, né, mais agressivo, você pode faturar mais, mas seu risco é maior, seu trabalho é maior. Então, hoje a gente veio aqui para uma posição mais moderada, um cara que está ali mesclando entre um cara conservador, mas ele está afim de um risco adicional para ganhar mais, tá certo? Mas é muito importante você detectar primeiro o seu perfil, qual é o nível de risco que você está afim de ter, né? Então, hoje a gente está aqui propondo o seguinte: como você virar sócio do mercado imobiliário, de uma incorporação imobiliária com apenas 100 mil reais. Peraí. Rapaz, é um negócio interessante isso aí, né? Quando a gente faz o nosso pitch para poder ir para o mercado fazer uma rodada de investimento, eu percebo, tá certo, que muita gente quer fazer o seguinte: ah, mas eu quero ser sócio. Sócio do mercado imobiliário, com certeza. Você está aí num escalão bem acima naquela pirâmide de psicologia que a gente fala sobre o autoconhecimento, né? O autorreconhecimento. Então, quando você fala, você entra na sua roda de amigos aí, de investidores, e você abre a boca e fala: eu sou sócio de um empreendimento imobiliário, tenho certeza que você vai estar, né, num escalão muito acima de pessoas que fazem investimento em outro tipo de ativos. Você falou um negócio que eu não tinha nem pensado, mas o ser sócio pode te levar a uma rede de network muito boa. É verdade. Né? Então, assim, com apenas 100 mil, você pode virar sócio de uma das mais interessantes estruturas de negócio que há disponível. Com certeza. Né? Então, falar de imóvel, falar de algo, de uma realidade que não tem e não muda. E não é só imóvel, né? É incorporação, cara. Né? Exatamente. Eu sou sócio de uma incorporação. Aí você passa no prédio ali, naquele terreno, e fala assim: nosso empreendimento vai ser aqui, né? Você mostra a fachada de um prédio belíssimo. Olha, sou sócio desse empreendimento aqui, né? Então isso carrega em si, né, outros tipos de ativos agregados aí, de networks que você falou, né, da sua satisfação pessoal. É um negócio muito legal, é um brilho diferente, tá? Isso é bacana, mas vamos lá. Então, assim, tô com 100 mil na conta, quero fazer um investimento, né? Sou um cara que estou propenso a assumir um pouco mais de risco do que aquelas pessoas com mentalidade mais conservadora que só querem uma renda fixa. Então, dentro desse cenário, a gente está aqui e vai te dar um passo a passo, né? Como é que você vai rentabilizar a sua grana sem necessariamente estar envolvido profissionalmente. Pode não ser o seu negócio imobiliário, você pode trabalhar em qualquer outra área. Então, assim, com pouco conhecimento, você vai perceber que esse dinheiro vai trabalhar para você em uma das estruturas muito interessantes que é o mercado imobiliário. E o primeiro passo que eu quero chamar aqui, que eu vou botar na mesa para a gente começar a discutir, é mapear na sua região quais são as incorporadoras que estão para lançar empreendimentos. Virar sócio precisa ser no estágio 0. Quando ele ainda está pensando no projeto, essa é a melhor hora que tem para virar sócio dele, porque o nível de risco ainda é alto e ele está disposto a te dar um benefício maior. Verdade. Então, o primeiro passo eu vou mapear aqui na minha região. Se você é amigo de um incorporador, melhor ainda. Se não Saiu o vídeo, né? Saiu o vídeo aí do camarada estourado no YouTube aí. Um camarada que a gente inclusive segue muito e tem aqui como um benchmark, tem como uma pessoa que a gente utiliza aqui para poder fazer os nossos vídeos também. Seja o quê? Seja amigo dos incorporadores. Conheça todos que tem na cidade, principalmente aqueles menores. Vá para os eventos, faça network, porque é muito bom. Então, se você conhece, o bom é que você já tem uma relação de confiança estabelecida, que eu acho que isso é importante. Não acho não, eu valido que isso é muito importante. Criar uma relação de confiança,
Porque por mais seguro de documentos que você esteja, a relação de confiança ela é necessária para que a coisa flua de uma forma muito bacana. É verdade. Então não adianta, eu não confio naquela empresa, mas vou me assegurar de tudo e vai dar certo. Rapaz, pode dar tudo errado. Né? Então se você não tiver uma confiança, não conhecer um pouco o histórico daquela pessoa, do qual é o empreendedor que está à frente do projeto, que eu acho que isso é fundamental. Então, o primeiro passo é, tu mora onde? Mora em Salvador? Pô, como é que eu posso saber as incorporações que estão acontecendo, as que vão lançar? Porra, não conheço ninguém no mercado imobiliário, porra, não conheço um corretor, não sou incorporador, não sei nada no mercado imobiliário. Qual é o primeiro passo para eu poder encontrar isso? Bate na porta de uma imobiliária competente da sua região, né? Busca ali um corretor. Também, né, Chicão? A Demi é um passo bacana. Excelente. Ficar sabendo. Bota também o seguinte lá, hoje dá um Google aí e fala assim, lançamentos que existem em Salvador, por exemplo, né? E daí ela vai te listar aí vários, tem várias empresas lançando, empresas bacanas, sólidas, né? Com grande credibilidade. Para ele saber, antes de lançar, qual seria um passo legal? O que é que você acha para ele? Então, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro você diligenciar quando você quer começar a investir, a gente sempre bate isso nessa tecla aqui. Você precisa de conhecimento, tá certo? Informação sobre aquilo que você quer fazer. Aí depois o amigo meu falou, sim, mas informação sem ação é nada. Então, com informação e com ação, eu acho que você chega lá. Então faz o seguinte, começa a diligenciar, como você disse mesmo, participa dos eventos, né, daquilo que você está proposto a fazer, que é a incorporação e a construção, participa dos eventos, conhece aquelas pessoas. Eu acho que os corretores de imóveis, eles são realmente referências aí de mercado, ele pode te dar, né, o que é que está acontecendo, né, você tem a própria DEME, você pega uma listinha lá das incorporadoras, conhece quais são as incorporadoras que estão no mercado, aí você vê o porte, geralmente aquelas que são menores precisam mais de capital e estão dispostas, né, a te dar uma fatia maior aí do bolo delas. Né? Sacada. Você falou isso aí de sacada. Busque empresas de menor porte se você está começando. Verdade. Né? Então, realmente, se você for para uma muito grande, ela vai olhar para 100 mil e falar que é nada. Ela não vai nem aceitar você como sócio com 100 mil. Vem com uma pila, né? Vem com uma pilinha pode aumentar aí, pode multiplicar por 10 para você pegar uma cota boa. Para começar a brincar. Para começar a brincar. Então, procure algumas empresas de menor porte, projetos menores, né? Aquele incorporador vai precisar muito da sua grana, então para ele é fundamental ter você como parceiro. Outra coisa que você falou importante aí agora, projetos menores. É bacana isso, sabe por quê, Chicão? Porque você pensa o seguinte, um projeto menor, o que é que ele vai fazer por você? Ele vai ter um período de duração mais curto, então o seu spread é menor. Né? Então se você projeto menor, você tem projetos aí de 12 meses, 16 meses. Village, por exemplo, ou uma casa de alto padrão, ou um prédio menorzinho, entendeu? Você bota aqui seu dinheiro, com 12 meses você tira com rentabilidade bacana. Foi excelente dica. Projetos muito menores. Bom. Então, primeiro passo, vamos encontrar as incorporações que vão nascer na cidade. Você falou um negócio interessante que é a DEME, mas é bom saber o seguinte, a Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário Local. Boa, local, exatamente. Então, assim, se você não fala da Bahia, se você não está em Salvador, procura essa associação aonde você está, busca esse apoio, eles vão ter o maior prazer de te receber, você vai ser investidor, né? Então vai entrar na base ali, você vai conhecer uma série de incorporadoras, então é um primeiro caminho, né? Segundo passo é que a gente já falou aqui, que seria buscar essa relação de confiança. Você chegou lá na DEME, ele te falou 10 empresas. Pô, vê ali quem são as pessoas que estão por trás daquelas empresas, quem é o CEO, quem é o presidente, quem é que está liderando, vê se você não enxerga algum laço de confiança entre eles ou conhece alguém que conhece alguém. Então o ideal é você buscar algum laço de confiança, porque conhecer quem está atrás do negócio é fundamental. Com certeza. Qual é o caráter da pessoa que está levando à frente aquela incorporação. Boa. Porque, meu amigo, vou lhe dizer sério, se a pessoa não tiver caráter, as ações na empresa dela também não vão ter. Com certeza. Então, a empresa é espelho do dono. Com certeza. Então hoje, para fazer qualquer negócio, eu quero saber quem está levando à frente, quem é que está tocando, também. Qual é o perfil, a integridade daquela pessoa, daquele profissional. Acredito que vai refletir o sucesso do seu negócio ou não. Como é que ele busca mais segurança com relação a isso aí? Tem alguns passos, a gente vai falar aqui, que é justamente da segurança. Mas não consegui achar um vínculo de conhecido. Não tenho como conhecer. Bacana, mas vamos lá. Então, não conheço, mas vamos ouvir o que é que o mercado fala daquela empresa. Então, dá para você ouvir também, até através das imobiliárias. Vocês vão perceber que os imobiliários são grandes parceiros nossos. Né? Valorizamos o trabalho deles. Rádio corretor, meu irmão. Exatamente. Essa fala bem, viu, cara? É um primeiro passo, porque eles são filtros, as coisas chegam na mão deles, eles vêm daquela empresa, eles ouvem feedback dos clientes, então seleciona ali aquelas empresas dentro de um porte aí de pequeno até um médio porte, né? Olha, vai no site dessas empresas, olha o portfólio, olha o histórico, quantos empreendimentos elas lançam, em que período ela lança,
né? Vai lá no corretor, na imobiliária, pô, faz logo amizade com um corretor bacana, um cara de ponta. É verdade. Ele vai Bota ser debaixo do sucesso para braço. você. E ele mesmo vai ter algumas opções para te oferecer de investimento. Então, sondou. Meu amigo, o que é que se fala dessa empresa? Se você tiver acesso a algum cliente, ele puder te colocar diante de algum cliente, ouça o que o cliente fala ou o que o investidor fala, é fundamental, porque se o cara entrega para o cliente uma boa unidade, ele tratou o investidor dele bem também. É verdade. Então, o cara que trata bem, meu irmão, qualquer pessoa ali da cadeia, tenha certeza que o restante está bem servido, é mais comum que seja bem servido. Mas passou essa fase, viu, vamos passar para a segurança. Se você está com 100 mil... Então eu vou te dar dicas aqui para você economizar o máximo para não gastar. Então não precisa contratar um advogado se você não tiver. Se você for advogado, excelente, conhecimento dedicado. Se tiver um amigo que possa lhe auxiliar, muito bom também. Mas digamos que você não tem acesso, aquilo ali é um custo adicional para você. Vamos buscar entender qual é a estrutura jurídica que está por trás do investidor. Então a gente já ensinou você a buscar o lançamento, buscar a empresa. Agora já achei a empresa. Vamos lá. Empresa, quais são as opções de sociedade, de cotas que você tem disponível? Eu vou parar aqui para a gente trocar uma ideia sobre a estrutura de sociedade baseada nesse 100 mil. Não indicaria, dentro desse perfil moderado, você ir para uma estrutura de sociedade onde você assume os riscos diretamente com o incorporador. Seria uma estrutura de SPE, né? Sociedade em propósito específico, uma estrutura de empresa. Mas ali você estaria na frente junto com ele. Então, se tivesse um problema de passivo tributário, fiscal e trabalhista, aquilo iria diretamente se relacionar com o seu CPF. Então, não é uma via que a gente indica. Eu indico você buscar estruturas através de SCP. Temos inclusive um episódio gravado aqui com o advogado Matheus, especialista na área. Você quer conhecer mais sobre essa SPE ou sobre SCP, vai lá, busca esse episódio, tá muito bom. Você vai ter na íntegra um conteúdo de valor relacionado a isso. Então, eu vou me ater mais a essa estrutura do investimento. Então, a SCP, que é uma sociedade mais blindada, você foge do risco operacional do investimento, é o ideal para esse modelo. Então, você vai ser dono de uma cota ou de duas que seja, você tem que perguntar qual é o valor da cota relacionado à sua grana. E aí começa a brincadeira de você entender o seguinte: qual é a opção, o cara vai te falar lá, ele vai dizer quais são as opções. Geralmente a gente faz assim, chama para uma rodada de investimento. Se tiver uma rodada com outros investidores, melhor ainda, que você vai poder ouvir o questionamento de outros investidores mais experientes, ou porventura depois que passar ali conversar com outras pessoas. Acho isso excelente. Mas aí tá na hora de conhecer a segurança jurídica. Cadê o contrato da SCP? A incorporação já tem um registro de incorporação, né? Já tem a documentação completa, se não tem... Às vezes nesse momento não tem, né, mano? Porque às vezes nesse momento o cara faz a primeira rodada lá para poder comprar o terreno, né? Verdade. Então cadê a documentação relacionada à compra do terreno? Boa, aí. Né? Compra e venda, está Certidão de efetivado. ônus, né? Bate um papo com os contadores, né? Nessa reunião geralmente vai um advogado junto com a gente. Geralmente exemplo, vai, né? verdade. Então, conhecer a segurança jurídica, você tem que perguntar para o incorporador o seguinte: qual é a segurança jurídica, quais são os documentos relacionados à sua incorporação? Ele vai, primeiro, se estiver no estágio muito zero, a primeira coisa que ele vai ter é o contrato com o terreno. Se ele comprou completo, tem escritura... Ou pelo menos uma opção de compra. Algum documento com o terreno ele tem que te apresentar para aquilo ter validade. O ideal é que, se você for botar grana, ainda não seja a opção, que seja já um contrato de compra e venda direto, que amarra uma segurança maior no negócio. Com certeza. Então, entender essa estrutura, ver o projeto também é fundamental. Localização, né? Fundamental mesmo. Se você bater o olho e você não comprar, como é que você acha que o cara vai comprar? Rapaz, a gente tava falando disso, isso é muito interessante. Eu tava falando isso aqui antes da gente entrar no ar, essa questão de você ter, né, de você se relacionar com aquele empreendimento que você vai fazer, né? De você, na realidade, de você... É tipo um fit cultural, de você... Como é que chama isso, cara? De você ter simpatia, hein, Tulião? Como é que é? É de você se sentir, é como você disse, né? A verdade é, se você compra, né, você realmente participa do negócio. Então, procura isso aí, procura entender se é um empreendimento que está bem localizado, se é um empreendimento que tem uma boa fachada, se a tipologia cabe no bairro, se aquilo ali vai vender, porque é a venda que vai rentabilizar o seu dinheiro de qualquer maneira. Se der tudo da merda, vai ficar na merda todo mundo. Lembre que a ideia aqui é você seja sócio. E sócio, meu amigo, aperta a mão no bom e no ruim. Geralmente dá bom, viu, pessoal? Então, assim, se o projeto for bom, dificilmente vai dar ruim. Duas coisas: se o gestor é bom, boa, e se o projeto é bom, meu irmão, aí você tá falando de 80%, 90% já bem encaminhado. Plenamente. Né? Então, esses dois pilares aqui é o fundamental
que eu olharia. Primeiro eu ia olhar quem é que está à frente daquele processo, daquele projeto e qual é o projeto. E aí facilmente, se você não entender nada, você pega esse projeto e leva para um corretor e vê o que é que ele vai te falar. Boa. Você apoia nele. Vou te dar até um histórico aqui. Tem empresa aqui em Salvador, por exemplo, dando 35% a 48%, cara. É um número assim fantástico, sabe? Muito bom. Muito bom. Ao ano? Não, ele tá dando dentro 35 do período, a 40 né? dentro do período que vai dar aí 2 30 anos. meses. 2 anos, 30 meses. 48 aí vai dar um ponto alguma coisa. Mas tá falando de coisa sólida, né? A gente tá falando de... Eu tá falando de empresas que tem já uma estrutura para poder oferecer isso de forma Legal. simultânea. A gente deu mais, né? Eu não vou... Esse depois a gente fala. Que bacana. Conheça, tá certo? Se você quiser, tá buscando, ouve mais de uma opção, ouve 2, 3, 4 empresas, Muito entende bem. o que é que uma tem de diferente da outra. Eu apostaria, se eu tiver que apostar, eu apostaria na qualidade do gestor e na qualidade do projeto. Se o projeto que estiver pagando mais for um projeto ruim, tenha medo, tenha cautela, aposte em um projeto que vai te dar mais segurança na jornada aqui, principalmente se você está começando nesse modelo agora. Tem um jargão na vida financeira que fala assim, não existe almoço gratuito. Lembre-se disso sempre. Então, isso é um ponto. Então, a gente já chegou aqui na análise da documentação, analisei o projeto fundamental, analisei a empresa, documentação, projeto. Outro item importante que geralmente essas empresas vão ter é o histórico de rentabilidade dela com os investidores. Então, peça para poder conhecer o portfólio dela. Cadê seus números? Quais são os números que seus investidores estão recebendo? E se a empresa for séria, ela vai fazer questão de te indicar até um investidor para você conhecer. Com ou certeza, vai ter algum depoimento ou alguns depoimentos gravados de investidores. Eu acho que isso é um benefício, isso é um ponto muito importante, viu? Exatamente. E aí o seguinte, tá com a proposta na mão, quais são os itens mais importantes? Geralmente essas empresas têm um book bacana, ela escreve essa proposta de captação muito bem estruturada. Então, eu preciso entender o seguinte, qual é a segurança jurídica da proposta, a estrutura societária que eles querem te propor. Alguns vão te propor contrato de mútuo. Eu particularmente tenho algumas ressalvas, porque quando a rentabilidade ultrapassa 12% ao ano, você como cliente fica um pouco inseguro na relação contratual. Com certeza. A estrutura da SCP, não. Tem pessoas que preferem o contrato de mútuo porque se sentem mais livres na transação, não se sentem presos no processo de sociedade. Eu, particularmente, prefiro a estrutura da SCP porque ela é juridicamente mais estruturada, você mais na robusta. SCP também você distribui ainda sem incidir imposto de renda, né, velho? Sem incidir imposto de renda. Excelente dica. Né? Você vai aportar através da SCP e vai receber limpo e seco. Ainda. Aproveitem. Tá tramitando aí uma proposta que muda isso, a gente ainda não sabe a alíquota quanto vem, quanto vai vir, mas até então tá livre. Então é o seguinte, qual é a segurança, qual é a estrutura que eles estão utilizando? Quais as garantias? É importante isso também, isso é um tema importante. Tenho garantia? Não tenho? Isso é um tema importante e é um tema complicado, né? A maior parte vai te dar a garantia da própria cota. Porque ele está te chamando para ser sócio. Exato, então você vai entender que a maior parte vão te dar a própria garantia da cota. E isso não quer dizer que é ruim, é a própria estrutura da sociedade que funciona na maior parte das vezes. Por isso que você está mostrando aí que ele deve se anteceder para poder buscar todos esses lastros que você está falando aí. Exatamente. Né? Então, essa é uma garantia. Mas aí, aonde é que você vai? Pronto. Como é que está a margem daquele empreendimento? Certo? Pô, tem uma margem muito apertada, isso é ruim, tem uma margem mais folgada, né? A margem mais folgada dá uma manobra. Caso o incorporador passe alguma dificuldade num período, ele tem uma manobra para finalizar o empreendimento ali sem grandes percas financeiras. Lembre sempre que o seu resultado vem da margem dele. Você ganha com ele, você é sócio dele. Então, se ele estiver ganhando bastante, você está ganhando bem também ao lado dele. Então, quais são as garantias oferecidas e outro tempo de retorno? Irmão? Quanto tempo esse projeto vai ser executado? Quanto tempo eu passo vendendo? Quanto tempo eu passo construindo? Quanto tempo eu passo para receber o dinheiro final? Se for esse o modelo, isso é muito importante para você entender aí o tempo que o retorno... Qual é a base de tempo que você vai calcular o seu retorno? Que é chamada aí de payback no mundo dos investimentos. Quanto tempo esse dinheiro volta para minha conta? E por fim, e não por último... Rapaz, só me lembro, Morelli. Você é uma figura agora. Meu amigo Morelli. Parabéns. E por fim, não por último, analisar o cenário de risco. Boa. Você precisa entender o seguinte, todo investimento, ou quase todos, possuem riscos, tá certo? Então, você sócio daquela empresa, tem que perguntar o seguinte, quais são os riscos que eu estou correndo aqui? Tem que estar transparente, né? O jogo tá na mesa. O cara tem que ser muito transparente com você. Isso. Geralmente, quando você vai virar sócio de uma cota dessa, quais são os riscos? Interrupção da obra,
Aí você precisa entender com ele o seguinte, meu amigo, Fluxo de caixa. como é que está seu fluxo de caixa? Qual é a verba que vai pagar os custos da obra? Você vai usar... Se der merda, vai aonde? Vai para onde? Então, assim, você tem flexibilidade. Se você precisar se você precisar de dinheiro na obra, vai vir de onde? Você tem que captar por onde? Você tem que entender. Um dos principais riscos é a execução da obra. Como ele vai executar a obra? Está capitalizado? Não está? Qual é a estrutura de financiamento da obra? Necessidade de caixa, quanto é? Se tiver essa necessidade, vamos buscar onde? Quanto custa? Custo financeiro disso aí, né? Velocidade de venda. Se for um produto bom, bem encaixado, vai vender bem. Então, assim, se o cara vender bem e executar a obra bem, é o sucesso. Não tem outra. Não tem dor. Aí só se o cara meter a mão no dinheiro que não é dele. Mas fora isso, pensando na estrutura confiável, partindo do pressuposto que as pessoas são confiáveis e você fez uma análise prévia, né? Escolhemos uma boa empresa, observar as vendas, o ritmo das vendas e a gestão da obra. Tem um negócio interessante que você falou aí, que é um ponto muito importante. Fica uma grande dica aqui. Você falou, se o cara meter a mão no dinheiro, tá certo? Como a SCP sempre tem uma ostensiva, né, que é a SPE, que é quem na realidade faz essa gestão de todo o processo, você que é o administrativo financeiro, que é um cara que entende muito bem disso, quais são os relatórios, por exemplo, que essa pessoa que está ouvindo, ela precisa estar atenta, né, para poder ter isso em mão. Eu sei que precisa ser periodicamente. Conta um pouquinho aí sobre isso. Simplificando, se você não for uma pessoa de número, se você for, você já vai entender, é mais fácil. Mas digamos que você não seja, eu sou leigo, cara, eu não entendo nada de número. E acompanhar as vendas, valor vendido, VGV vendido, para você entender a velocidade da venda. Isso você pode acompanhar por um relatório dele, do sistema dele. Simples, né? Simples. Ou simplesmente ir lá no stand, acompanhar, ver como é que tá vendendo, ver o quadro lá, se vendeu muito, se vendeu pouco. Geralmente tem lá uma leitura fácil. Mas a gente emite aqui a cada 30 dias, né, mas eu falo assim, às vezes eu tô tentando ser o mais simples possível para um cara leigo que não entende de número. Então, se você consegue ver um relatório, maravilha. Você vai ver lá o andamento das vendas, a receita recebida, você acompanha a velocidade da venda e você está entrando conforme direitinho. Tá certo? Outro item é a inadimplência, importante você ver também, porque isso vai pesar no caixa dele. E na obra, especificamente na obra, tem um relatório que é acompanhamento do orçamento. O cara entra na obra orçado, ele sabe quanto ele vai gastar do início ao fim. Se ele precisa te passar um relatório acompanhando isso, item a item. Fundação, eu sei quanto, gastei quanto, estaca, gastei tanto, estrutura, gastei tanto. Isso é o mais simples possível para você acompanhar o financeiro da obra. Então esse caminho eu usaria. Se você conhece um pouco mais, vai para o balanço. Pede o balanço na sua contábil no mês e vai monitorando via balanço também, porque é uma outra visão, envolve a contabilidade, você acaba trazendo uma segurança adicional, porque você tem um terceiro elemento validando o balanço e aquilo fica vinculado à receita, existe uma chancela de uma credibilidade adicional. Acho que se você pedir aí, né, que ele passe um relatório a cada 30 dias, né, da receita que teve, da despesa que teve, eu acho que você... Rapaz, tem um professor de contabilidade que fala, tudo se resume em receita e despesa. Isso mesmo. Tudo é receita e despesa, tudo é quanto eu ganho, quanto eu gasto e você vai ter o resultado. Então é por aí, eu acho que um relatório simples que ele puxa hoje do sistema mesmo, ele vai te dar um relatório muito simples e você vai poder acompanhar. É isso aí. Cada empresa tem seu formato. O importante é realmente entender essa lógica. Então, assim, eu gosto muito da relação de confiança, porque se você for um cara mesmo que não gosta de número, não gosta de ver relatório, o bom é que você esteja com alguém de confiança. É verdade. Então, que aí você acaba ficando mais tranquilo, que tem alguém cuidando do seu dinheiro, cuidando do seu patrimônio, de forma séria. E tem um negócio importante, cara, que isso é uma máxima, né? Uma máxima eu disse que não existe almoço gratuito, e a outra é o seguinte, cara, se você pretende se você pretende ter uma vida financeira equilibrada, você tem que fazer seu dinheiro trabalhar para você. E dessa forma você consegue. Exatamente. E já que finalizamos o escopo, analisei o risco, meu irmão, agora é botar a grana e acompanhar. Então, assim, é muito importante frisar que estamos falando de um jogo de médio e longo prazo. Investimento no mercado imobiliário é jogo de médio e longo prazo. Com certeza. Não bote o seu 100 já na expectativa de vou pegar e vou gastar, vou comprar minha BMW, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, porque não funciona assim. Então você precisa fazer esse 100 virar 1 milhão e esse milhão vai virar 2 mais rápido do que o 100 virou 1 milhão e assim funciona. Eu li Pai Rico e Pai Pobre, tem um negócio muito interessante que ele falava o seguinte, ele falava assim, rapaz, eu ganhei o primeiro dinheiro, em vez de comprar a Mercedes, eu botei o dinheiro fazer com que a Mercedes chegasse depois. Então, não compra a Mercedes, amigo, agora. Bota o dinheiro lá, que o dinheiro vai trabalhar para você, vai rentabilizar e quando você receber,
né, aí ao longo aí, geralmente um spread aí de 24 a 30 meses, tá certo? É bom você se preparar para isso aí. Então não pode ser um dinheiro que você vai utilizar no seu dia a dia, mas vai ser um dinheiro que você tem para investimento. Ele vai estar seguro, rentabilizando e você faz um fluxo muito bacana que ao final, ao longo aí, talvez, né, de uns 10 anos, 8 anos aí, você vai estar com sua vida lastreada, um financeiro bacana, já uma roda, né, já equilibrada para você ter sua aposentadoria bem legal e ser só no mercado imobiliário, que isso é um fator importante. É isso aí. Tem retornos que chegam a dobrar o caixa. A gente tem situações que o cara botou 100 e tira 200, meu irmão, no final do projeto desse. Então escolhe direitinho, vê a proposta, né? Então tenha certeza que você pode dobrar o seu dinheiro virando sócio do mercado imobiliário. Isso é real, é fato. Nós já vimos acontecer isso aqui acontece toda hora, constantemente. Acontece toda hora. Basta você buscar, segue esse passo a passo. E é sucesso da Bahia. Beleza, mano. Show de bola. Faz o checklist aí rapidinho pra essa galera, né? 5 tópicos aí. Os tópicos foram. Eu vou botar aqui e fazer um retorno. Você vai buscar a incorporação no estágio 0. Então a gente falou como buscar essa incorporadora, certo? Achei a incorporadora. Veja se tem algum laço de confiança com ela. Tem laço? Não tem. Vai ouvir o mercado, o que é que estão dizendo da incorporadora. Isso é muito importante. Porra, definir a incorporadora, definir 2, 3, eu vou pedir para analisar as propostas de investimento. Quando eles mandarem a proposta, peça a documentação relacionada a essa proposta, as minutas, o contrato do terreno, né, a minuta do contrato de investimento, qual é o escopo. Analisa, quando você estiver fazendo, o histórico dessa empresa. Pô, o que é que os investidores dessa empresa falam sobre ela? O que é que o mercado ao redor fala sobre ela? É uma empresa séria, está entregando os empreendimentos corretamente, no prazo certo, dentro do custo. Analisa também o histórico de rentabilidade dessa empresa pagando os sócios dela, os investidores dela. Então, e quando você tiver com a proposta na mão, tem alguns itens que são importantes. A segurança jurídica, qual é o instrumento contratual que ele está me chamando para ser sócio? Qual é a rentabilidade? Quais são as garantias ofertadas daquele investimento? E qual é o tempo de retorno? Boa. E por último, veja se ele fez uma análise de risco para você entender aonde estão os gargalos, qual é o risco dessa operação e como foi que essa empresa se preparou para esse cenário de risco. Agora, meu amigo, pegue seus 100 mil reais e procure o incorporador e bote lá rapidinho para você começar a ganhar dinheiro já. É isso aí. Se ouviu e gostou, curte, dá aquele like, compartilha, manda esse conteúdo para o maior número de pessoas, porque você está contribuindo para uma evolução no mercado imobiliário. Quando você evolui o consumidor, evolui o investidor, com isso você ajuda a evoluir o próprio mercado como um todo. A economia inteira, né? A bola da construção civil aí, empregando pedreiro, servente, cada um desses são 4 famílias, né, cara? É verdade. Se não gostou, deixa lá seu comentário, porque a ideia é que a gente produza cada vez mais um conteúdo melhor para você. Com certeza. É isso aí. Fiquem todos com Deus, um grande abraço aí, bom demais te ver, mano. Tamo junto. Valeu!